Boa noite, alunos do Catecúmeno. Bom estarmos novamente diante do aprendizado da Palavra do Senhor para nós crescermos também no conhecimento pleno do Senhor em nossas vidas, pois essa também é a recomendação das Escrituras Sagradas. E eu dou graças a Deus por você estar seguindo esse ensino, né, e peço a Deus que esse ensino também esteja tirando todas as dúvidas que você tem em relação às Escrituras Sagradas, para que juntos cresçamos, né, e nos tornemos cada dia mais uma igreja fortalecida no Senhor. Que Deus nos abençoe hoje, lição de número 7. Semana passada nós falamos sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, e hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, o nosso Consolador. Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 a 14. É o nosso texto que vamos pegar como base para o nosso estudo sobre o Espírito Santo, nosso Consolador, que diz assim a palavra do Senhor: Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo-á de anunciar. Esse texto é Jesus Cristo falando sobre a sua subida aos céus, a sua ascensão, e também sobre a promessa do Espírito Santo que viria sobre nós também para estar conosco. E diante dessa promessa de Jesus sobre o Espírito Santo, que era de que com a sua partida ele viria para estar sempre conosco, essa promessa ocorreu. E nós sabemos que ocorreu lá e está registrado em Atos capítulo 2, quando do revestimento do Espírito Santo sobre a vida dos seus discípulos. Não gosto de usar Atos 2 com a palavra batismo, mas sim revestimento. Porque se nós olharmos em João, quando Jesus ressuscitou, ele já havia soprado sobre os seus discípulos na sua ressurreição, quando esteve com eles, o seu Espírito. Agora ele fala o quê? Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então esse é o revestimento que nós temos em Atos dos Apóstolos, que é a presença plena, total do Espírito Santo sobre nossa vida, trazendo poder. Poder não para o engrandecimento humano, poder para nós nos tornarmos testemunhas, isso que também diz a palavra de Deus, recebereis o Espírito Santo, e ele vos dará poder para ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a palavra poder é dinamis, que vem a palavra na língua portuguesa dinamite, um poder explosivo mesmo sobre nossas vidas, a ponto de nós nos tornarmos testemunhas. E a palavra testemunha lá em Atos também, capítulo 1, verso 8, em Atos a palavra testemunha é mártir, no sentido de ter poder até mesmo para se tornar um próprio mártir. E a primeira testemunha de Jesus que nós temos nas Escrituras Sagradas é Estevão, o primeiro mártir da igreja também. A promessa de Jesus era a vinda do Espírito Santo, esse Espírito Santo que veio justamente para nos dar poder, não poder para o nosso engrandecimento, mas para nós sermos testemunhas de Cristo, para nós vivermos a realidade de Cristo na nossa vida e não negociarmos isso, nem mesmo em face da morte. Isso é ser testemunha. Voltando um pouco para o ensino da Trindade, nós aprendemos que Deus é triuno ou trino. Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Na essência, um só Deus, mas no sentido de pessoa, nós temos então a triunidade divina. Ele é um único ser distinto em três pessoas. Essa é a questão da pessoalidade do Deus na sua essência.
Em essência, iguais. Né? Em essência, iguais em todos os aspectos, né? Até mesmo em poder, né? Em todos os atributos. Todos os atributos está presente em todos, né? Nesse sentido, no sentido pessoa, porque a essência é um só Deus, né? E todos os atributos estão nesse Deus, né? Na sua essência. O ensino bíblico também não se preocupa em diferenciá-los. Né? Contudo, deixa-nos perceber uma certa ênfase nas suas obras específicas sobre nós. Né? De forma que o ensino sobre a criação, nós vamos ver normalmente recaindo mais ênfase sobre a pessoa do Pai. Né? Embora, né, Colossenses capítulo 1 diz que nele, Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Né? Mas o ensino da criação então recai sobre a pessoa do Pai de uma ênfase maior. A da salvação recai sobre o Filho, embora o Pai enviou o Filho para nos salvar. Mas é aí que entra a ênfase então que é dado, né, ao Filho. E a aplicação dessa salvação, bem como a santificação, recai sobre o Espírito Santo. Embora também Jesus fale, eu vou mandar outro Consolador igual a mim, né, sem nenhuma diferença. Né, porque Jesus é o nosso Salvador e através dele somos santificados também, né, na pessoa do Espírito Santo. Mas nós temos então essa ênfase em relação às três pessoas, né? A ênfase da criação no Pai, da salvação no Filho, a aplicação da salvação e a santificação no Espírito Santo. Todos na Trindade vão atuar juntos, não vão atuar separados, porque na essência é um só Deus. O que se atribui esse a um pode ser atribuído também a outros. Né? O que é para um é para todos nesse sentido, né? Pois Deus é um ser só. Isso nós precisamos sempre ter em nossa mente. Ele é triuno, né? No sentido pessoa, mas no sentido essência, há um só Deus. Como podemos observar esse ensino? Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao verso de número 14, um texto que eu gostaria de estar lendo com vocês agora, ele mostra para nós que o Pai nos abençoou, o Pai nos elegeu, o Pai nos chamou. Né? Não quero entrar no mérito de predestinação aqui, eu quero entrar na questão aqui de observar o ensino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade. Então, Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso de número 14, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aqui está falando sobre toda a questão salvífica de Deus em nossa vida, e nós vemos aqui o quê? Que o Pai está abençoando, elegendo e chamando.
né, a nós. O Filho está realizando a redenção na cruz, né, e também nós vamos ver o Espírito Santo como selo dessa promessa e o penhor da nossa herança. Então nossa salvação, né, está num Deus triuno. É Ele que faz. É interessante o verso 13 aqui, que traz um processozinho de como chega tudo isso na nossa vida, né? Em que também vos digo que vocês, nós, depois que ouviram a palavra da verdade, ouvimos a palavra convencidos pelo Espírito Santo, o evangelho da nossa salvação, e cremos nele, cremos no evangelho que é o próprio Cristo, né, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Né? Sem entrar no mérito da questão teológica do texto, como eu assim queria dizer a vocês. Mas notemos aqui que nós temos aqui uma ação da própria Trindade em todo o quesito da nossa salvação. E também uma outra coisa interessante em Efésios, ficando, né, no quesito sola escritura, as escrituras, pelas escrituras, desvestidos inicialmente de qualquer base teológica sistemática, os versos 1 e 2 nós vemos que Paulo, né, se apresenta como apóstolo de Cristo por vontade de Deus, e ele está falando aos santos, ele está falando aos já convertidos, aos já eleitos no Senhor. A esses é que ele está dirigindo, ele não está dirigindo a possibilidades, né, futura. Ele está mostrando aos santos como esses receberam essa tão grande salvação. Ele fala, olha lá, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Duas quesitos que ele traz. Ele está levando essa palavra, né, a um grupo de pessoas. Quem são eles? Santos e fiéis em Cristo Jesus. Não é aquelas pessoas não salvas e não é aquelas pessoas que têm, como posso dizer, tem dúvidas da sua salvação. De forma alguma, ele está falando a pessoas salvas e a pessoas que que se mantêm fiéis em Cristo Jesus. E ele diz, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai em Jesus Cristo. Por que eu chamo a atenção nessa saudação de Paulo? Porque muitas vezes a gente entra num texto já com a cabeça cheia de preconceitos e nós esquecemos de olhar, né, toda a sua estrutura textual. Né, a quem está sendo dirigido, né, esse texto, como está sendo dirigido e o que de fato esse texto está querendo trazer. Esse texto está querendo trazer o que? Toda a expressão da triunidade de Deus diante da nossa salvação. Né? Nós vemos isso bem claro nesse texto. Né? Efésios 1, do verso 3 ao 14, e os versos 1 e 2 está delimitando a quem Paulo está dirigindo todo esse ensino. Então vamos lá. O Pai nos abençoou, elegeu e chamou. Verso 3, 4 e 5. Né? Os versos 3, 4 e 5 está falando do Pai, no sentido de triunidade. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou, né, para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, né? Deus o Pai assim o fez, né? Nos abençoou, elegeu e chamou. Né? E vamos esquecer, Paulo está falando para uma classe de pessoas. Depois nós vamos ver no verso 7. Primeiro o Pai, verso 7. Filho. O Filho realizou a obra da redenção na cruz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O Filho, então, atuando aqui no sentido de redenção a nós. Primeiro, o Pai preparou tudo isso para que o Filho pudesse, então, estar realizando. Né? A questão aqui é das pessoas, das três pessoas envolvidas. Né? Aonde nós vamos entender lá no Velho Testamento, quando Jesus, de forma messiânica, o salmista expressa, né, Jesus falando com o Pai lá na eternidade, falando, olha, no livro está escrito sobre mim, cumpre fazer a tua vontade, aquilo tudo que está nos primeiros versos. Né, e Jesus vem agora, verso 7, e cumpre a vontade do Pai.
E a partir disso, então, nós temos o quê? O Espírito Santo como o selo dessa promessa e o penhor da nossa herança, né? Porque essa também promessa dada pelo Filho, né? Quando ele fez tudo em favor de nós também. Em quem também vós, agora falando para nós, né? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Por quê? Porque quem nos convence do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Quem vai trazer o espírito das escrituras na nossa vida, não a letra pela letra, porque a letra pela letra ela é morta, né? A letra precisa do Espírito, é o Espírito Santo em nós, e isso fazendo nos traz então essa salvação nas nossas vidas, né? Porque nós vamos crer em Cristo, vamos reconhecer tudo que Cristo fez em nós através do Pai, né? E vamos nos dobrar perante Jesus Cristo. É isso que o texto está dizendo, sem entrar no mérito teológico calvinista, arminiano, ou seja lá o que for, não quero entrar nesse mérito. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo que lá em Apocalipse nós vamos encontrar, lá os 144 mil, está falando sobre isso. Quem são os selados? Aqueles salvos em Cristo Jesus. Em toda a história do cristianismo, ou em toda a história do povo de Deus, desde o Velho Testamento até que Cristo volte. O qual, o Espírito Santo, é o penhor da nossa herança até o resgate, até a volta de Cristo, da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo faz o quê? Ele é o selo, né, dessa promessa, e ele é o penhor da nossa herança, diz a palavra de Deus, em nossas vidas, né? Simplesmente nós vamos olhar então para esse texto aqui, simplesmente não, né? Mas de forma tranquila a gente vai olhar para esse texto, sem entrar em outros méritos. Nós vamos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo para a nossa salvação, né? Essa é a essência de Deus, né, ao resgatar a esse homem caído que nós éramos, né? Quem aplica a salvação em nossa vida? Tito ainda, capítulo 3, o verso 4 ao 7, ele nos dá também essa resposta para as nossas vidas. Tito 3, do verso 4 ao 7, vai dizer assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Novamente temos a Trindade aqui, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E dizendo o quê? Que quem aplica a obra da salvação em nossas vidas é o próprio Espírito Santo, né? Quando falamos aqui o Espírito Santo, estamos falando de Deus, né? Na pessoa do Espírito Santo. Então vamos falar um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo para nós tirarmos qualquer dúvida, porque há seitas, né, que está ao nosso meio, que não reconhece o Espírito Santo como uma pessoa, e sim como uma força ou ativa de Deus, ou coisa parecida assim, né? Assim como não reconhece Jesus Cristo como Deus também, e sim como a primeira criação de Deus. Seitas, né? Nós estamos falando já dessa forma, que desvirtuam a palavra do Senhor. O Espírito Santo é uma pessoa? Ela é uma pessoa, ela não é uma força ativa de Deus, ela é pessoa. Como nós entendemos isso, que ele é uma pessoa? As Escrituras Sagradas se referem ao Espírito Santo usando sempre o nome pessoal ele, logo, pessoa, né? Observamos que ele tem o que na Bíblia? Intelecto, emoções e vontade própria, né? Onde vamos dizer isso? Né? Pode dizer, mas você pode estar falando, mostra. A gente mostra então para a gente entender melhor, porque há confusões, né, nas seitas em relação a isso. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele fala, né? Ele tem intelecto, ele fala, ele se comunica conosco. Aonde está isso? Nós vamos ver isso presente em Atos capítulo 13.
O verso de número 2 desse texto de Atos 13 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Quem está falando aqui? Quem está separando os primeiros missionários que iam levar a palavra de Deus? O Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo faz o que mais na nossa vida? O Espírito Santo intercede por nós, diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, se nós olharmos para o verso de número 26, nós vamos ver aqui o Espírito Santo também intercessor, intercedendo por nós. Né? Não temos pessoas para interceder por nós, temos a pessoa do Espírito Santo que intercede por nós. E ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em todas as nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é aquele também que nos ajuda nas nossas orações, quando nós estamos até mesmo, vamos falar, fracos, necessitados de clamar a Deus. Ele intercede por nós. O que mais faz o Espírito Santo na nossa vida como pessoa? Ele também testifica. João capítulo 15, o verso de número 26, a palavra de Deus diz aqui: quando, porém, Jesus falando, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, nós já temos aqui o Filho e o Pai. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele que dele procede, este dará testemunho de mim. Quem vai testemunhar sobre Cristo? O Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo vai falar conosco, o Espírito Santo é aquele que mostra todo o conhecimento divino, a essência de Deus, porque Ele é Deus e Ele vai nos convencer também. O Espírito Santo faz isso em nossa vida. O que mais faz o Espírito Santo? O Espírito Santo nos guia. Atos capítulo 8, verso 29, quando a palavra de Deus vem nos orientar, mostrando o agir do Espírito Santo na nossa vida. Estava de volta e assentado no meu carro, e vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-se desse carro e acompanha-o. Aqui nós vamos ter aqui o eunuco que lê as Escrituras, e de repente ele tem dúvida nas Escrituras e não há ninguém ali perto. O que faz o Espírito Santo de Deus na vida de Felipe? Um anjo do Senhor chega para Felipe e fala: olha, vai para o lado sul, no caminho, desce até Gaza, e vai até lá porque tem um etíope, que ele é um eunuco, um alto oficial da rainha dos etíopes, e ele está em dúvida sobre as Escrituras sagradas. Então vai até lá e explica as Escrituras. Quem guiou Felipe até lá foi o Espírito Santo de Deus. Ele também nos guia, ele nos leva para fazer a obra de Deus também aonde há necessidade. Quem mais faz o Espírito Santo na nossa vida? Capítulo 14 do Evangelho de João, ainda no verso 26, ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos ensina. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. O Espírito Santo é aquele que também nos ensina, diz a palavra de Deus. E como o Espírito Santo ele tem sentimentos, quando nós agimos contrário à vontade de Deus, quando nós saímos do parâmetro das palavras de Deus, quando nós deixamos de viver o verdadeiro Evangelho, aquilo que nós sabemos e já fomos convencidos pelo Espírito Santo, ele já nos ensinou, ele já nos levou a entender a palavra de Deus, e nós agora não merecemos essa palavra ou não damos sentido mais a essa palavra, ele também se entristece. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Por que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, daquele Espírito que nós vimos lá no capítulo 1? Não entristece. Por quê? Porque nós podemos apagar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que também
né? Enchei-vos do Espírito Santo, porque também ele diz o quê? Não apagueis o Espírito Santo que habita em vós. Ele é Deus também, o Espírito Santo. O que nós vimos aqui até então é que ele é uma pessoa, e como pessoa ele tem intelecto, emoções e vontade, né? Mas ele é Deus, né? E onde nós podemos ter essa firmeza de que o Espírito Santo é Deus? Por algumas qualificações que nós vemos nas Escrituras Sagradas sobre ele próprio no agir sobre nossas vidas também. Hebreus capítulo 9, né? E note-se que o livro de Hebreus, para nós sempre lembrarmos, não foi necessariamente, sabemos que não foi escrito por Paulo, alguém escreveu esse livro, tá? Não vamos dizer aqui carta de Paulo aos Hebreus, porque nós não podemos ter essa certeza. Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, né? O Espírito eterno, né? A quem pertence a eternidade, atributo divino, né? A Deus, né? O Espírito Santo, nesse sentido aqui, diz a palavra de Deus que ele é eterno, logo ele é Deus, né? A eternidade nesse sentido está na pessoa de Deus, né? Que mais nós vemos aqui? Atos dos Apóstolos. Vamos lá mais uma vez a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 5, né? Em Atos, no verso de número 3, né? Ele também é chamado Deus, né? Ele não só mostra essa expressão de que ele é eterno, mas ele é chamado de forma própria como Deus, né? Atos 5, não vamos esquecer, é lá de Ananias e Safira, quando ambos fizeram o que? Retiveram parte daquilo que eles diziam que pertencia a Deus, e eles resolveram fazer negócio para si próprio, guardar para si, né? Reter aquilo que era de Deus para a sua própria vida, né? Nós sabemos que isso traz consequências, né? E nós vemos isso acontecendo até os dias de hoje. Infelizmente, tem pessoas que querem gerenciar aquilo que é de Deus e sabem aonde deve ser o local de gerenciamento, mas de forma tendo uma mente cauterizada já por causa do pecado que está sobre si, né, vai fazer atitudes de pecar contra o próprio Espírito, como fez Ananias e Safira, e o fim de ambos foi a morte. Mas Atos capítulo 5, verso 3, que eu quero chamar a atenção aqui é no sentido de que nesse episódio todo, né, o Espírito Santo é chamado de Deus. E Pedro então está dizendo aqui para Ananias e Safira nesse sentido, né? Ele diz a Ananias, disse-lhe Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Satanás então fez o quê? Encheu o coração, fechou a mente de Ananias e também da sua esposa Safira, para que mentisse ao Espírito Santo, mentisse a Deus. Espírito Santo aqui é chamado de Deus, né? E fazendo o quê? Pegando essa parte a qual pertencia a Deus para que pudesse agir por conta própria. O fim deles foi a morte, porque eles foram contra Deus. O que mais nós vemos aqui para mostrar que o Espírito Santo também é Deus? Ele é eterno, ele é chamado de Deus e ele também é Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, né, Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, o verso de número 17, falando sobre o Espírito Santo, né, onde fala sobre a liberdade que há onde o Espírito Santo está. E o verso 17 ele vai dizer, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui o Espírito é chamado de Senhor, a palavra que é dada ao próprio Cristo também. Nesse sentido, ele mostra aqui que ele é Deus. É a obra do Espírito Santo também a nossa transformação. Nesse mesmo texto de Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 3, a obra do Espírito Santo também é de transformar a nossa imagem conforme a imagem de Cristo. Por quê? Porque ele estava presente também quando nós
lá no passado fomos formados, quando Deus formou o ser humano à sua imagem e semelhança, quando ele falou, façamos o homem. E então é a obra transformadora do Espírito Santo também, como Deus, né, nos trazer a imagem de Cristo. Verso 18 de 2 Coríntios, capítulo 3. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, fomos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então ele é aquele que também, né, como Deus, ele faz essa transformação na nossa vida. E ele também é um Deus, né, como o Filho de Deus também é reconhecido como Deus nas Escrituras Sagradas. João, quando ele escreve a sua primeira carta, no capítulo 5, verso 9, ele vem falar assim como Jesus Cristo fala, eu e o Pai somos um, ele também é um com Deus, o Espírito Santo, nesse sentido de unidade na pessoa da Trindade. O capítulo 5, quando dá o tríplice testemunho de Jesus Cristo, no verso de número 9, se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Voltando aqui ao verso 8, de 1 João capítulo 5. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Era esse verso que eu queria. Os 3 são unânimes num só propósito, ou seja, tanto o Pai, né, que é unânime com o Filho e com o Espírito, né? O Filho é unânime com o Pai e com o Espírito, e o Espírito é unânime com o Pai e com o Filho. Né? O Espírito, a água e o sangue, esses 3 são unânimes. Né? E aí ele prossegue falando sobre toda essa questão, né? Sobre aquilo que a Trindade realizou na nossa vida. Né? O que mais vemos? Que nós adoramos a Deus também através do Espírito Santo por intermédio de Jesus Cristo. Voltando lá a nossa carta, né, de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 2, verso 17 e 18. Nós adoramos a Deus no Espírito Santo por intermédio de Jesus Cristo. Versos 17 e versos 18. E vindo, evangelizou paz sobre vós que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Por ele quem? Jesus Cristo. Nós temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, nós adoramos a Deus no Espírito por intermédio de Jesus Cristo. Né? Esses são os argumentos que nós podemos ter de forma tranquila, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Quais são os nomes dados ao Espírito Santo? Ao Espírito Santo é dado o nome de Consolador. João capítulo 14, verso 16, quando Jesus fala que mandará o outro Consolador, né, que é o Espírito Santo. E a palavra Consolador aqui é Parácletos, né, essa mesma palavra que é aplicada ao próprio Cristo. Né? João 14, falando sobre o Espírito Santo, ele vai falar de um atributo, né, de uma qualidade, de uma qualificação que também vai estar presente no próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então nós colocamos isso daqui, que o nome também dado ao Espírito Santo é um nome que também Jesus traz sobre si. Né? 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é outro igual a mim, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? O Espírito Santo, então, chamado de Consolador. Agora vamos a 1 João, saindo da carta do Evangelho de João, e vamos para a primeira carta de João, capítulo 2. Agora falando sobre Jesus Cristo, né, nós vamos ver aqui que não muito diferente esse nome atribuído a Cristo. É o próprio nome dado ao Espírito Santo. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Toda vez, ao pecar, temos um advogado junto ao Pai, né? Jesus Cristo, o justo. Né? Esse advogado, então, é aquele que vai fazer o quê? Vai trabalhar como
Paráclito, ou Consolador no original da palavra. Esse texto vai falar sobre isso nas nossas vidas. O Espírito Santo também ele é chamado de Espírito da Verdade. No mesmo capítulo lá de João, capítulo 14, o verso 17, quando Jesus fala do Consolador, ele fala que ele é a verdade também. Ele conduz a verdade e não ao erro. Outro nome dado ao Espírito Santo também ainda em João, capítulo 14, já no verso 26, que ele é chamado de Espírito Santo mesmo, né? O Espírito Santo, mas aquele que nos santifica, né? E ele nos leva o quê? A uma vida que agrada a Deus, né? Os nomes dados ao Espírito Santo, então, que nós temos, nesse caso, Consolador, Espírito da Verdade e o próprio Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo em nós nos dar condição de amarmos a Deus e vivermos na sua vontade, né? Vivermos de acordo com o seu querer, né? Só no Evangelho de João nós podemos ver 4 aspectos básicos de sua obra em nós. O Evangelho de João ele vai falar muito sobre a ação do Espírito Santo nesse sentido na nossa vida. O Evangelho de João vai mostrar que o Espírito Santo faz o quê? Ele nos regenera, ele nos vivifica, ele mostra a sua presença em nós, habitando em nós, e ele é aquele que nos convence. Vamos ver algumas questões aqui. João capítulo 1, né, verso 13, falando sobre a regeneração, e regeneração aqui é a operação do novo nascimento. O verso 13 ele diz assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, né? Falando aqui sobre a ação regeneradora em nossa vida através do Espírito Santo. Capítulo 3, verso 8, né? Continuando a entender essa parte da regeneração, né? Jesus vai explicar isso para Nicodemos. No verso 8, quando Nicodemos quer entender aí o que é nascer de novo, ele vai dizer isso para Nicodemos: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Esse é o sentido da operação do novo nascimento que o Espírito Santo faz em nossas vidas na regeneração. O Espírito Santo também nos vivifica, diz a palavra do Senhor. Capítulo 7 ainda de João, né? Agora no verso 37 a 39 vem dizer que ele é a fonte de vida e o restaurador de todas as forças. Capítulo 7, verso 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então nós vemos aqui o que? Jesus falando sobre o Espírito Santo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando ele fala sobre isso, que era o sentido da vivificação, né, nova vida, ele está dizendo com respeito ao Espírito Santo que estaria sobre aqueles que o recebessem, aqueles que crescem em Jesus Cristo. Isso que diz então o capítulo 7, verso 37 a 39. Também nós vemos outro aspecto básico da obra do Espírito Santo em nossa vida, que no capítulo 14, o texto que nós já falamos, né, mas recordando, que o Espírito Santo também é aquele que mostra a sua presença na nossa vida, porque ele habita em nós, né? Esse é o sentido pleno. O Espírito Santo vai habitar, né, na nossa vida, por isso nós somos, templo do Espírito Santo. É nós que somos o templo, não são as paredes de tijolos que são o templo, porque é em nós que está a presença do Espírito Santo, né? E quando nós estamos no templo, ainda a presença do Espírito Santo está lá em nós,
né? Não é que aquele lugar vai estar a presença do Espírito Santo sozinho. Depende da nossa pessoa, nós somos a Igreja de Cristo. E isso nós precisamos entender como presença do Espírito Santo na nossa vida, que é uma obra grandiosa que Ele faz em nós, né? Ao sermos regenerados, vivificados, e temos então o que? A presença do Espírito sobre a nossa vida. João capítulo 14, verso 16 e 17, para não dizer que é eu que estou dizendo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa é a questão, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por que a presença do Espírito Santo é tão importante na nossa vida? Porque é só Ele que nos convence também. A letra pela letra mata, a letra precisa do Espírito. O Espírito Santo é o nosso convencedor. Ele que nos convence do quê? Ele nos convence do pecado, que é da necessidade da salvação na nossa vida, produzindo arrependimento em nós quando nós falhamos, quando nós erramos. Quando não produz arrependimento em nós é porque já o Espírito Santo já está distante da nossa vida. Esse é um fato, infeliz, mas é um fato na vida de quem assim procede, né? Quando não vê arrependimento dos seus erros, quando não consegue entender o Espírito Santo entristecido por suas ações dentro de você, se não consegue ver isso, né, porque o Espírito Santo já não está presente, a sua mente já se cauterizou, porque Ele nos convence do nosso pecado. Ele convence o que mais? Ele convence da justiça. Qual a justiça? Deus morreu por nós. Isso é a justiça, Ele vai nos convencer disso. É Cristo, né, que morreu pelos nossos pecados, Ele que nos justifica diante do Pai. E Ele também nos convence do juízo. Deus julgará todos os homens, né, e o Espírito Santo é o convencedor desse juízo. Se nós não temos esse convencimento na nossa vida, também é porque a ação do Espírito Santo em nós, né, não está acontecendo mesmo, né. Quem fala isso? O mesmo texto de João, capítulo agora 16, né? O Evangelho de João, indo um pouquinho mais para frente, o verso 9 até o verso de número 11, dizendo assim. Vou voltar lá no verso 7 para ficar mais fácil. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus Cristo falando, porque se eu não for o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A ação do Espírito Santo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, por quê? Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele convence do pecado, a necessidade da salvação, que é produzido também em nós o arrependimento. Ele convence da justiça, que Jesus morreu por nós, né? E ele nos justifica diante do Pai, que é o que ele faz hoje diante do Pai na nossa vida, se nós temos uma vida de arrependimento perante Deus. Ele nos convence do juízo também, porque se nós vivermos uma vida dissoluta também, o juízo de Deus estará sobre nossa vida, porque Deus julgará todos os homens. E ele veio também, diz João capítulo 14, voltando, para estar também sempre conosco. Nós vimos esse fato, né, para nos conduzir o quê? A glorificação do nome de Jesus na nossa vida, para que nós possamos fazer obras que glorifiquem a Deus e não a nós mesmos, para que nós não venhamos a querer obras das nossas mãos feitas para o nosso próprio ego ou para o nosso próprio crescimento humano, simplesmente não. A ação do Espírito Santo vai anular isso em nós, porque quem deve crescer é Cristo, quem deve ser glorificado é Cristo. E tudo que fizermos, seja o que fizermos, quer comamos ou bebamos, façamos isso para glorificar a Cristo, diz a palavra de Deus. João capítulo 14, verso 16, vai mostrar para nós que é o Espírito Santo que faz isso na nossa vida, se o Espírito Santo estiver em nós, né? Capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja sempre convosco. Ele veio para estar
sempre conosco. Mas sempre conosco para fazer o quê? Agora vamos ligar esse texto ao capítulo 16, né, desse mesmo evangelho, no verso de número 14, que assim nos diz: Ele me glorificará, o Espírito Santo, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo veio para nos estar conosco, para nos conduzir então a glorificar o nome de Cristo. Essa é a ação do Espírito Santo na nossa vida e essa é a pessoa do Espírito Santo que nós precisamos entender. Espero que você tenha compreendido isso e que Deus possa estar abençoando esse estudo na sua vida. Já está lá no nosso site. Pode entrar lá, pegar todos os textos, ler novamente e fazer aí uma autoavaliação da presença do Espírito Santo na sua vida em todos os quesitos. Semana que vem, lição de número 8, vamos falar um pouco sobre a oração. Já falamos então e entendemos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, em todo o quesito bíblico para o nosso crescimento e para o nosso fortalecimento. Deus te abençoe, né, Deus te guarde. Amanhã, quinta-feira, nós estaremos aí de volta no nosso estudo teológico da Palavra de Deus para aprender mais do Senhor. Errais, né, por não conhecer as Escrituras, porque elas testificam de Cristo e elas garantem a salvação. Está lá na própria Palavra de Deus. Então que cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Jesus Cristo, e que a graça de Deus esteja sobre sua vida, não somente agora, mas até a volta de Cristo, que Ele breve virá. Tudo anuncia a volta de Cristo. Fique firme na fé. Mostre uma fé operante na palavra de Deus na sua vida em todos os quesitos. Não deixe que nada interfira nesse momento da sua fé, mas viva a palavra de Deus. E que Deus assim te fortaleça cada vez mais. Recebe o meu abraço e até próxima quarta-feira falando sobre a oração.